a final da Copa do Brasil. Essa é a satisfação que a torcida do Grêmio está esperando. Esse jogo aí contra o Sport, jogo horroroso, contra nada para ninguém. Agora, o time do Grêmio, em casa, é um time que tem que ser respeitado sempre. Sempre. Pelo formato de jogo, pela velocidade dos seus jogadores, por ter realmente essa ambição de ganhar a Copa do Brasil e porque o time realmente andou mal nessas duas últimas partidas. Mas eu vou falar um negócio para você bem sinceramente. Para mim, o São Paulo é favorito contra o Grêmio. E favorito nos dois jogos. Lá e cá. O time do São Paulo tá arrumado. O Luciano tá legal, vai jogar? Se tiver legal e jogar o Luciano, é favorito o São Paulo. Favorito. Para mim, o São Paulo está em melhores condições psicológicas e técnicas para vencer o Grêmio nesse momento e chegar à decisão da Copa do Brasil. E o São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil. Esse é um objetivo do São Paulo. Não imagina só, o presidente Leco encerrando a sua participação, deixando o time bem colocado no Brasileiro e numa final de Copa do Brasil. Puxa vida, hein? Até que enfim os caras vão dizer, o Leco fez alguma coisa pelo São Paulo. É engraçado, né? Porque eu acho legal o Facincani, Bira, o Pascoal nesse tipo de jogo a gente muitas vezes recorre ao javão de não tem favorito, é legal o Pascoal pensar dessa forma, mas o que eu quis dizer também do Grêmio, que eu vejo, o jogo, pra mim o pior jogo do São Paulo no Brasileirão foi contra o Grêmio, o jogo no Morumbi, que aliás a arbitragem foi horrorosa, foi logo naquela semana do Gaciba ter divulgado, de que houve erro na utilização do VAR, no sistema no jogo contra o Atlético Mineiro, aí o Raí foi pra CBF, mudaram a arbitragem e tudo mais. O Grêmio jogou muito mais, foi 0-0, mas nossa, mas foi um massacre, o Grêmio jogou muito mais, tudo bem que aquele era um momento específico do campeonato, aquele jogo ficou pra trás. Eu não acho o São Paulo tão favorito assim, aliás, eu nem acho favorito para esse confronto, não tô falando que é azarão, mas, repito, o Grêmio, e eu acho que às vezes existem, e quando há tabus, às vezes o tabu ou num clássico, ou o tabu num estádio, como é o caso do São Paulo, é a aura do futebol que existe em alguns determinados, que nem no tênis, às vezes tem isso no tênis, é determinado cara mesmo sendo melhor que o outro, quando pega o outro, leva fumo. A Copa do Brasil não tem a aura do São Paulo e tem muita do Grêmio, e eu acho que essas coisas indiretamente, embora no passado, às vezes entrem em campo. Mas eu acho, respeito total a opinião do Pascoal, eu queria ouvir a sua, Facinca. Mas uma hora o tabu tem que acabar, né? Não é possível, né? Que o São Paulo viva mais 100 anos sem ganhar Copa do Brasil, que eu acho que é um torneio muito propenso ao São Paulo vencer, mesmo nunca tendo vencido. Falo isso porque o São Paulo é o maior vencedor de títulos internacionais e todos eles em formato de mata-mata. Títulos internacionais em termos brasileiros, tá? De uma equipe brasileira que venceu fora do Brasil e todos os formatos desses títulos foram em mata-mata. Então o São Paulo é acostumado a ganhar muito em mata-mata. Não é possível que essa história não seja traduzida na Copa do Brasil. O São Paulo bateu na trave em 2000. Faz 20 anos da última decisão do São Paulo na competição, né? Contra o Cruzeiro, em que perdeu aquele jogo maluco no Mineirão, no gol espírita do Giovani, que bate uma falta, desvia em todo mundo, aquele gol ali maluco, né? Enfim, mas o Cruzeiro também tinha um grande time, diga-se de passagem naquela ocasião. Dessa vez o São Paulo, Felipe, pra mim, ele entra com uma coisa que ela está a mais que a do Grêmio. Não é o time por time, não é o técnico pelo técnico, é a confiança. E isso às vezes ganha esse tipo de duelo de mata-mata. Quando você está com uma confiança muito alta, mas não exacerbada, a confiança que eu digo, sabendo do seu limite, jogando na intensidade necessária, sabendo como disputar, estando competitivo e focado em duas frentes, como é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, com o São Paulo pouquíssimo revezando o seu time, ou seja, ele tem mantido um ritmo de jogo, isso pra mim às vezes ganha jogo, isso ganha duelo. E o Grêmio na Libertadores, quando era mais time que o Santos e tinha tudo pra passar por cima, ele acabou jogando mal em Porto Alegre, arranjou um empate no fim do jogo num pênalti que até hoje é contestado. Na minha visão foi pênalti, mas tem gente que acha que não foi pênalti. E depois leva uma cacetada na Vila Belmiro com o América, assim como já tinha sido no ano passado contra o Flamengo. Então, precisa ver até que ponto que esse time do Grêmio, esse elenco bom que o Grêmio tem, com o Renato, está dando essa liga competitiva, está entrando nos jogos com essa intensidade, porque eu não vi esse ano, em 2020, o Grêmio numa grande competição, ou então num grande embate, fazer um jogo significativo.
Eu vi que ele venceu o Internacional no Campeonato Gaúcho, na Libertadores fora de casa, mas tirando isso, não fez um grande jogo contra um grande adversário. E muito por isso era o que eu achava que em algum momento o Grêmio não me passava a confiança de chegar muito longe nas competições, mesmo tendo um grande time, um grande elenco, para jogar mais do que está jogando. O Marcel Alonso, nosso editor-chefe, até passou alguns dados aqui, né? Porque em 2007, nas oitavas de final da Libertadores, o Grêmio tira o São Paulo, né? Foi com um gol do Diego Souza. 13 anos depois, Diego Souza tá lá e agora ainda... Bom, só pra pegar um pouco carona nessa curiosidade aí, o Grêmio eliminou o São Paulo naquela Libertadores no mata-mata. Mas naquela mesma Libertadores o Grêmio segue e enfrenta o Santos. E ganhou do Santos. Eliminou o Santos. Né? Fez 2-0 no Olímpico ainda na época e depois perdeu de 3-1 na Vila Belmiro, acabou se classificando aliás, inclusive com o gol do Diego Souza, e acabou se classificando pelos gols fora de casa. Então, dois confrontos aí que tiveram aí no horizonte do Grêmio agora nesse mês de dezembro. Eu vejo o São Paulo como favorito para a eliminatória, não necessariamente para esse jogo. O problema do Grêmio é que o Grêmio tem futebol, o Grêmio sabe que tem futebol, a gente sabe que o Grêmio tem futebol para jogar, mas até agora o Grêmio não conseguiu mostrar esse futebol de forma consistente. Teve aquele momento em que consegue aquela sequência de vários jogos invictos e que começou a jogar bem de verdade, só que essa sequência morreu rápido no empate contra o Santos. Ainda continua invicto, né? A sequência manteve, mas a sequência de futebol morreu ali. Né, o Grêmio perde a confiança, joga na Vila Belmiro de cabeça baixa, depois de tomar aquele gol com 11 segundos. O Grêmio fica o jogo inteiro, acho que sem condição de levantar a cabeça. O jogo contra o Sport é mais uma atuação muito ruim do Grêmio, mas essa, eu até vou lá que assim, não estava com todo mundo, era um jogo um pouco de ressaca, né? Era um jogo que você já faz pensando agora que agora o nosso negócio mesmo é pensar no São Paulo na Copa do Brasil. Então, até vá lá nesse jogo. Mas nesse jogo contra o São Paulo, vai ser um teste interessante para ver se o Grêmio, nesta uma semana, conseguiu se colocar no jogo mentalmente, depois da forma como foi superado pelo Santos na Vila Belmiro. Porque não foi só uma vitória técnica do Santos, foi técnica, mas também foi mental. Porque o Grêmio morreu em campo naquela partida e o Santos passou por cima, parecia um time muito mais experiente, parecia um time muito mais tarimbado que o time do Grêmio. Mas sendo que, por currículo, deveria ser o contrário, né? Então o Grêmio vai ter que voltar a ter aquela confiança, que é uma coisa que foi tão importante no Grêmio nessa trajetória toda. Além do bom futebol, mas um time que apareceu em jogos. Por exemplo, quando o Grêmio ganha do Palmeiras no Pacaembu, na Libertadores ano passado. Quando o Grêmio, a gente às vezes até esquece, mas o Grêmio ganha do River Plate no Monumental de Nunes na semifinal da Libertadores. Acaba eliminado depois porque perde o jogo de volta, tomando uma virada com um pênalti lá do Bressan que a torcida não esquece até hoje, tudo, mas era um jogo que era pro Grêmio ter passado, né? Então o Grêmio mostrou força, mas nesse ano foi em poucos momentos que a gente viu isso e já faz um tempo que isso não acontece. Pessoal, vamos colocar na tela a escalação, né, o provável Grêmio para esse jogo contra o São Paulo, depois a gente passa do São Paulo. E eu queria ouvi-lo sobre isso, Pascoal, porque a gente tem aí Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Kahneman Rodrigues, Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Darlan ou Maicon, Ferreira ou Alisson, Jean-Pierre, Pepe e Diego Souza. Há alguns asteriscos aí, algumas dúvidas. O Jean-Pierre voltou justamente no Santos, foi uma volta celebrada e justamente é ele que falha no início do jogo. Eu acho que isso também, eu sei que o jogador de futebol tem que estar preparado e tudo mais, o pessoal falou muito da apatia do Grêmio no jogo com o Santos, tomar um gol de 10 segundos daquele jeito, nossa, não tem como um time não sentir, não é qualquer time que reverte tão rapidamente. O Santos soube aproveitar aquele momento já para fazer o segundo também com alguma velocidade. Mas eu queria que você falasse um pouco, quando você pega talvez o Grêmio numa fase, e lembremos, né, a gente fala também como se o Grêmio tivesse horroroso, o time chegou nas quartas de final da Libertadores, passou por uma fase invicta importante, mas perdeu o Everton, Cebolinha, o Maicon lesionado, a zaga esse ano teve problemas de lesão, Jeromel e Kahneman, tanto que muitas vezes, mesmo quando estão disponíveis, não jogam, talvez não é aquela unanimidade sempre. E você consegue colocar suas fichas no que seria o que mais faz o Grêmio não ser tão efetivo? E é verdade que isso já aconteceu no ano passado, mas
ser tão efetivo? Você coloca mais a responsa nesses elementos que eu trouxe aqui, em algum desses, ou é o combo completo, Pascoal? Não, o time do Grêmio tem algumas alternativas muito boas, né? Se o Alisson puder jogar, o Alisson é um jogador que tem um alto poder de definição. Ele bate bem na bola, tanto com a canhota como com a direita, sempre arruma um espaço para bater ele fora da área, ele é bom jogador. O PP é muito bom jogador, aberto pelo meio campo. O Diego Souza você não pode desprezar, né? O Diego Souza é aquele jogador que você não pode desprezar. Ele começou a carreira como volante, foi jogar como segundo volante, como meia de ligação. No Palmeiras ele jogou como o armador do time do Palmeiras. E depois ele passou a ser centroavante. Então, é engraçado, né? Porque esse jogador que vai ficando mais velho e vai voltando, né? Vai jogando pra zaga. Ah, não, ele é volante, então vai jogar na zaga. Ah, vai jogar de volante. Mas ele não. Ele começou de volante e foi pra frente. Agora é centroavante. O Diego Souza. Agora, o Kahneman jogou muito mal contra o Sport. Não é que ele jogou mal, ele jogou muito mal. Ele chegou em todas as bolas atrasado, tanto que ele foi expulso de campo, né? Ele levantou o jogador do Sport com uma velocidade impressionante. O cara chegou, ele botou o cara para cima, foi expulso de campo. Eu não acho que o Kahneman vai começar. Tendo o São Paulo jogadores de velocidade na frente, como tem, eu acho que o Kahneman, se colocar o Kahneman para jogar, já vai ter dificuldade para sair da marcação o time do Grêmio. Porque o Rodrigues é mais jogador mais de sair para marcar com mais velocidade. Talvez não tenha a mesma qualidade do Kahneman, que é um jogador de seleção da Argentina, convocado frequentemente, mas não está passando por um bom momento. Vem de lesão, um longo tempo de inatividade, e a gente tem que entender também isso. Eu acho que esse é um ponto. Outro ponto é que o Grêmio detesta ser marcado de maneira adiantada. O Grêmio não gosta. O Grêmio gosta de sair trabalhando a bola, de construir a sua jogada por baixo. O São Paulo é um time que gosta de marcar na frente, gosta de adiantar a marcação, dar pressão no adversário para roubar a bola perto do gol. Eu acho que teremos um confronto muito interessante. Eu acho que nessa disputa entre os dois, no formato de jogo do São Paulo e no formato de jogo do Grêmio quando joga em casa, a gente tem que analisar. O São Paulo também não gosta, quando joga em casa, de ser marcado na saída de bola. São Paulo não gosta. São Paulo gosta de construir a sua jogada por baixo. Mas quando joga fora de casa, o São Paulo gosta de marcar a saída de bola do adversário, impedir a sua progressão e ele, São Paulo, criar as suas jogadas. E aí, se o Luciano jogar, é uma situação, já que ele viajou com a delegação, de repente pode começar o jogo. Eu penso assim, o jogador é bom? Então bota para jogar. Não tem esse negócio de jogador bom, espera um pouquinho, bota depois, vamos pensar o que vai acontecer. Se ele tá legal da contusão muscular, bota para jogar. Ponto. Agora, se der certo ou não der certo, a gente vai saber ao longo da partida. Para mim, o São Paulo, pelo formato de jogo, pelo estilo de jogo, contra o Grêmio, pelo estilo de jogo, pelo formato de jogo, os jogadores que tem cada equipe, na junção das duas partidas, o São Paulo é favorito a ficar com a vaga. Como eu entendia que o Grêmio era favorito para ficar com a vaga contra o Santos na Libertadores, e o Grêmio fracassou por conta dele também no primeiro jogo, porque o Santos não deixou o Grêmio jogar. E no segundo, então, não viu a bola não foi apresentada ao time do Grêmio. Então, acho que o Grêmio passa por altos e baixos. O São Paulo tem mais regularidade. Acho que o São Paulo é favorito.